Olá a todos e a todas. Meu nome é Frederico Pedroso, eu sou ex-aluno do Inatel. Eu me formei em Engenharia da Computação em 2013. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Inatel pela oportunidade de estar aqui hoje participando da Semana da Computação. Quando eu era aluno, eu estava sempre presente na Semana da Computação, procurava participar o máximo possível das programações e poder estar aqui hoje é uma honra. Meu muito obrigado. E, bom, através dessa curta apresentação, eu vou mostrar um pouco para vocês do que eu fiz, como que o Inatel me ajudou, de como que o ecossistema de Santa Rita me ajudou a, a poder vir e conseguir trabalhar em Portugal com sistemas embarcados. Esse é o tema da nossa conversa aqui hoje. E como eu mencionei anteriormente, eu me formei em 2013 em Engenharia da Computação. Eu sou de Ipatinga. Ipatinga fica no leste de Minas Gerais. E atualmente eu estou morando em Portugal, em uma cidade que chama Fundão. Fundão é uma cidade bem pequena e tem cerca de 9 mil habitantes. Eles estão construindo aqui um polo tecnológico e cada vez mais está vindo empresas para cá e cada vez mais está vindo pessoas de diversos países. E tudo isso é graças a alguns auxílios que a prefeitura tem dado para empresas se instalarem aqui e também ajudando a pessoas a virem para cá, dando alguns tipos de auxílios em ajuda em aluguel, alguma coisa nesse sentido. Bom, essa aqui é a nossa agenda e o plano é apresentar para vocês de uma forma bem alto nível o que é sistemas embarcados, e eu também vou falar um pouco de como que eu entrei nesse universo de sistemas embarcados e como que o Inatel e o ecossistema de Santa Rita do Sapucaí foram fundamentais na minha carreira. E além disso, eu também vou mostrar para vocês um pouco de como que foi o meu processo seletivo para poder vir aqui para Portugal trabalhar na Capgemini. E no final, eu vou mostrar para vocês alguns perfis que a gente procura relacionado a sistemas embarcados, mas está difícil de encontrar no mercado. Tá bem? Bom, e afinal, o que é sistemas embarcados? Normalmente, quando a gente fala de sistemas embarcados, a gente está falando de um sistema que ele é dedicado, que seja microprocessado ou microcontrolado. Ou seja, falando de uma forma bem alto nível, a gente pode falar que sistemas embarcados é um hardware que é construído com um propósito de aplicação. Por exemplo, se a gente for imaginar em alguns cenários, a gente pode imaginar no cenário automotivo que o freio ABS de um carro contém sistemas embarcados. Se a gente for pensar em TVs, a gente também tem sistemas embarcados. Pensando em medical devices, a gente tem marca-passo, por exemplo, tem, né, no caso, ali sistemas embarcados. Então, isso é de uma forma bem alto nível, né? E alguns desafios que a gente enfrenta durante o nosso dia a dia, o primeiro deles, podemos dizer que é a falta de mão de obra qualificada, porque é bem complicado achar pessoas que já estejam preparadas no mercado para poder trabalhar com sistemas embarcados. Para vocês terem ideia, aqui na Europa as empresas estão pagando passagem de vinda, hotel durante 3 semanas a um mês, enquanto você não acha casa, né, para você ficar no hotel, para ficar procurando casa nesse meio tempo, né? Eles dão carro enquanto vocês estiverem aqui na empresa, dão ajuda de custo no aluguel enquanto você estiver aqui. Tudo isso porque as empresas não estão encontrando profissionais aqui na Europa que estejam preparados para poder trabalhar com esse tipo de tecnologia. Okay? E outro ponto importante também que eu gosto de dizer que é complicado gerar um profissional de sistemas embarcados, porque a gente trabalha em diversas áreas ao mesmo tempo e a gente trabalha com diversas tecnologias ao mesmo tempo. Por exemplo, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando com computação, a gente também está trabalhando com eletrônica, temos que estar preocupados com a confiabilidade, segurança, comunicação, ou seja, a gente tem que
está preocupado com uma gama de pontos, uma gama de diferentes áreas, enquanto está desenvolvendo o mesmo produto. E dependendo do setor que você for trabalhar, vai ter muitas normas de qualidade, de apresentação. Por exemplo, eu trabalhando com projetos automotivos aqui, tem muita norma que a gente precisa trabalhar, então dependendo do setor vai ter normas diferentes. Então, se você hoje trabalha com automotivo e amanhã você for trabalhar com, sei lá, imagine que você vai trabalhar com medical device, são normas completamente diferentes. E então esse também é um desafio que a gente tem. Além disso, a gente também tem interação com muitos times. Por exemplo, a gente tem interação entre software e hardware. Às vezes um problema que pode ser resolvido tanto para o software quanto para o hardware, e aí a gente também tem qual opção escolher. Obviamente que isso tudo vai depender do cliente, do propósito, do quanto que ele está disponível a pagar, do tempo que ele precisa entregar. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa interagir muito com diferentes equipes para poder definir o melhor plano. E para quem trabalha com sistemas embarcados, sabe que às vezes também existe um problema, que às vezes surge um bug e a gente pergunta às vezes, o problema é de software ou de hardware? Então isso às vezes fica ali e tem algumas discussões até a gente encontrar a causa raiz do problema. Então realmente a gente tem que trabalhar e conversar com diferentes times e isso é um desafio enorme, tá bem? Esses são apenas alguns dos desafios que a gente tem durante o nosso trabalho, enquanto a gente trabalha com sistemas embarcados. Os desafios que o engenheiro de sistemas embarcados se enfrenta durante o dia a dia, né? E o objetivo aqui não é desanimar ninguém, o objetivo é mostrar como que é o dia a dia. Todas as áreas têm os seus desafios e esse aqui é o nosso. E é só para poder mostrar para vocês e para vocês já estarem preparados para quando entrarem no mercado de trabalho. Bom, e como que eu entrei nesse universo de sistemas embarcados? Basicamente, tudo começou em 2008, quando eu saí de Patinga e mudei para Santa Rita do Sapucaí, para poder estudar engenharia da computação no Inatel. Santa Rita do Sapucaí com muitas empresas instaladas, com diversas oportunidades. Eu digo que Santa Rita do Sapucaí, você consegue trabalhar desde desenvolvedor web até desenvolvimento de software embarcado, desenvolvedor de hardware. Então, esse ecossistema, para mim, eu acho que é perfeito. Então, eu acho que, pegando o gancho, eu acho que Santa Rita do Sapucaí tem, com esse ecossistema perfeito, ele consegue, pensando em Inatel, as pessoas que estudam, os alunos que estudam no Inatel ou nas outras universidades, se conseguir aproveitar todas as oportunidades que esse ecossistema dá, eu posso dizer que uma pessoa já sai formada com experiência para o mercado de trabalho. Eu praticamente abraçava todas as oportunidades que tinham na minha frente. Eu colocava aqui na minha cabeça que o não eu já tinha. Então, sempre quando eu via uma oportunidade, eu tentava abraçar ela o máximo possível. E foi assim que eu consegui um estágio enquanto eu estava ainda no terceiro período. E eu lembro até hoje que teve um evento no Inatel, onde estavam ali diversas empresas apresentando seus produtos e ali tinha a Ativa Soluções apresentando os produtos deles. E para quem não sabe, a Ativa Soluções é uma empresa que foi incubada no Inatel e hoje ela é uma das maiores referências em IoT do Brasil. E eles estavam lá apresentando produtos deles e basicamente os produtos eram pegar informações de sensores e mandar esses dados em tempo real para a nuvem. Eu fiquei bastante fascinado com aquilo e na época eles apresentaram um use case que era do pré-sal e na época era o que estava bombando e putz, eu coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar naquela empresa de qualquer jeito, nem que fosse de graça, mas eu queria entender como que funcionava tudo aquilo, né? E no final da palestra, eu fui lá conversar com o palestrante, tirar algumas dúvidas e no final eu pedi o cartão dele. Cheguei lá na República, fiz o meu currículo, passei para alguns amigos da República dar uma avaliada e ver o que eles achavam, porque eu só tinha tido uma experiência profissional na minha vida, que era, eu tinha trabalhado em um provedor de internet a rádio, atendendo o telefone, mandando e-mail e ajudando
os clientes. Basicamente, eu trabalhei no suporte técnico ajudando clientes a resolver problemas de conexão. E como eu não tinha experiência técnica, eu tive que escrever no e-mail vendendo o meu peixe. Então ali eu comecei falando que eu era usuário de Linux, que eu sabia um pouco de redes, eu configurava a rede de Counter-Strike da República, então era o máximo de coisas que eu sabia. E como eu estava entrando no mercado, eu tinha que colocar ali coisas que eu sabia, mas nunca tinha tido experiência profissional naquilo. Anexei o currículo e enviei o e-mail. O Danton, que era o palestrante, né, ele me respondeu, eu já fiquei super surpreso por ter tido uma resposta dele pedindo para eu passar na empresa para poder fazer uma entrevista. Fiz a entrevista, estava super nervoso e deu certo. Eu trabalhei lá, fiz estágio 2 anos e fiquei 1 ano efetivado. E eu posso dizer que na Ativa Soluções eu tive a oportunidade de aprender Java e Linux embarcado na prática. O meu trabalho era pegar produtos que já estavam prontos, que usavam o sistema operacional Windows, e eu tinha que passar aquilo para Linux. Então, eu tinha que pegar todos os softwares que já estavam prontos e adaptar ele para poder funcionar no Linux. E, além disso, eu tinha que desenvolver uma distribuição Linux do zero para cada produto. Então, eu fiquei fazendo aquilo durante 3 anos e eu aprendi muito, muito mesmo. Porque nesses 3 anos eu trabalhei com diferentes produtos que usavam diferentes recursos, então aprendia diversas tecnologias sempre, porque estava sempre fazendo coisas diferentes. E eu posso afirmar que a Ativa Soluções para mim foi uma escola, porque a parte de Java eu tive a oportunidade de aprender com o Jean, tive a oportunidade de aprender com o Renzo, com o Thiago Andrade, com a Renata Kemi, todos os ex-alunos de Inatel que eram alunos de Inatel na época, estavam lá, e eu tive a oportunidade de aprender com eles. A parte de Linux embarcado, eu fiquei lendo muito tutorial na internet, e seguindo e tentando, participando de fóruns, perguntando e conversando com o fabricante. E aqui fica meu muito obrigado ao Danton, ao Edson Renó, da Ativa Soluções, pela oportunidade que eles me deram. E, bom, em relação à iniciação científica, eu acho que a iniciação científica, para mim, é uma oportunidade interessantíssima que o Inatel oferece. Na época, se eu não estou enganado, foi em 2010, eu escutei falar que tinha um professor que estava criando uma internet nova para poder substituir a atual. E na época eu fiquei super curioso com aquilo e eu fui correr atrás para saber quem que era, o que era aquilo, né? Até que eu me cheguei ao professor Albert. Na época ele estava ali estudando no ETRI, na Coreia. A gente trocou alguns e-mails e eu me interessei bastante pelo projeto Nova Gênesis. Demorou um pouco até eu entender, era um projeto muito complexo e até que eu tive um insight, escrevi uma proposta de iniciação científica, validei com o professor Albert e submetemos. A proposta foi aceita, fiquei muito feliz, fiz 1 ano de iniciação científica. Eu posso dizer que nesse 1 ano eu vivi o presente, eu estava ali no presente vivendo o futuro, porque a gente conversava coisas há 10 anos atrás que, por exemplo, metaverso, a gente já falava disso há 10 anos atrás e está acontecendo hoje, sabe? Então, foi um aprendizado enorme para mim e nessa iniciação científica. O interessante que foi que eu consegui usar os conhecimentos que eu adquiri na Ativa Soluções e eu usei na iniciação científica e, além disso, eu aprendi C++ na iniciação científica, então, para mim, foi sensacional. A gente conseguiu publicar um artigo nacional e o outro internacional. Então, fica aqui meu muito obrigado para o professor Alberto pela oportunidade. Eu aprendi muito contigo. Bom, sobre a FETIM, eu acho que a FETIM é o local ideal para você colocar em prática o conhecimento que você aprende em sala de aula e que você não tem experiência, não tem a oportunidade de colocar esse conhecimento em alguma empresa, porque você não trabalha, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui na FETIM é a melhor forma de você colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. E o melhor, tem coisa que você aprende que nem vai ser ensinado em sala de aula, sabe? Então, eu participei de 4 FETIM, todas elas eu aprendia muito e
A gente ia ali na sala dos professores para poder aprender, então era sensacional. E uma das coisas que eu me lembrei aqui é que coisas desafios que eu tinha durante a FETIM, durante o meu trabalho eu tinha aqueles mesmos desafios, então era muito mais simples, sabe, para poder conseguir resolver um problema, porque eu já tinha passado por isso antes. Então, a FETIM para mim é sensacional por isso, porque você vai colocar em prática o que você aprendeu em sala de aula, vai aprender coisas novas que geralmente acontece durante o dia a dia e durante a sala de aula a gente não vê. Bom, em relação à monitoria para mim eu acho que é sensacional. Quem puder fazer, eu super recomendo. E vocês vão ver que o mesmo problema as pessoas resolvem de diferentes formas e você aprende muito com aquilo, com as formas com que as pessoas resolvem os problemas. Então, isso é fantástico, eu super recomendo quem tiver essa oportunidade. Bom, e como que eu vim trabalhar com sistemas embarcados em Portugal? Foi graças ao LinkedIn, é verdade, eu falo isso para os meus amigos que perguntam, foi realmente através do LinkedIn. Se você não tem, eu recomendo você criar um, e porque é lá que você vai ver as vagas da Tesla, da Microsoft, só as empresas grandes, então super recomendo criar. E, e o que eu fiz? Eu tive que mudar o meu LinkedIn, que estava de português para inglês. Então, parei de receber vagas que eram para trabalhar no Brasil, para trabalhar no exterior. Então, comecei a receber vaga da Alemanha, Espanha, Portugal. Então, essa é a primeira dica. E depois é colocar descrições claras e objetivas. E, além disso, também preencher ali a parte dos skills. Por quê? Assim você vai conseguir filtrar para chegar a vagas com o que você quer. Então, se eu trabalhei com PHP, mas eu quero trabalhar com sistemas embarcados, não compensa colocar, porque senão vai chegar a vaga de web developer para você. Então, essa é apenas algumas dicas e o processo basicamente aconteceu que a recrutadora me enviou uma mensagem no LinkedIn apresentando a vaga, eu achei super interessante e aí depois eu fui conversar com o RH e depois dessa conversa com o RH, eles agendaram uma nova data para eu ter uma conversa técnica com engenheiros e ali eles me dão exercícios para poder resolver. O meu foi de C++ e teve parte de Linux embarcado também. E depois disso, eles mandam uma proposta para você. Bom, enviando a proposta, você aceitando, aí entra a documentação para poder vir para Portugal. Com os documentos que eles enviam para a gente, com o contrato e tudo mais, a gente consegue dar entrada no Tech Visa no Brasil. A gente vai ter o Tech Visa, chegando em Portugal, a gente precisa fazer a autorização de residência, que precisa ser renovada a cada 2 anos, e aí depois de 5 anos a gente consegue dar entrada na cidadania. Então esse é o processo de burocrático, né, para poder vir para cá e continuar aqui. E por fim, aqui eu vou mostrar para vocês um pouco dos perfis que a gente tem buscado, mas está difícil de encontrar no mercado, de verdade. Bom, aqui a gente tem a parte de sistemas operacionais, linguagem de programação, comunicação com sensores atuadores e a parte de segurança. Né? Bom, o que está difícil de encontrar hoje aqui? É um misto disso tudo, que é uma pessoa que consegue desenvolver um sistema operacional do zero, por exemplo, um Android do zero, um Linux do zero, que saiba desenvolver em alguma dessas linguagens, por exemplo, C, Modern C++, que é o C++ 11 para frente, né, que é o C++ moderno, ou Rust. Então, consegue desenvolver um sistema operacional do zero, que saiba programar uma linguagem de programação, que consiga comunicar com barramentos, por exemplo, GPIO, I2C, SPI, CAN, e para coletar dados de sensores, alguma coisa nesse sentido, e que também preocupe com segurança. Esse é o tipo de perfil que a gente procura, que é uma pessoa que vem desde baixo, desenvolvendo o sistema, que comunica com o hardware e que expõe essas informações para o alto nível, né? E que, além disso, preocupe com segurança. Bom, pessoal, é isso. Aqui estão meus contatos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição.
Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e uma boa continuação de Semana de Computação para todos.